Jovens, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Eu confesso que estou com muitas saudades de cada um de vocês. Não vejo a hora da gente poder voltar aos nossos encontros e poder, é claro, dar um abraço, dar um cheiro em cada um de vocês, rir de alguns de vocês na certeza que também vocês riem de mim, porque eu sei que eu dou motivos, não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso. Olha, a necessidade de se cuidar é real. Eu vou compartilhar com vocês o que não postei, nem vou postar em nenhum grupo da igreja, que eu tenho hoje 2 conhecidos amigos que contraíram, foram infectados pelo Covid-19. Um, inclusive, está em estado grave, lá na região de Foz do Iguaçu. A sua esposa também foi internada ontem e seus 2 filhos adolescentes também estão em isolamento. Pessoas da igreja, famílias da igreja que estão dando assistência, porque os avós paternos e maternos não podem recebê-los, bem como eles também não podem vir para Foz do Iguaçu para estar com seus netos. Imagine a situação. O outro amigo é no Rio de Janeiro, um pastor também, esteve em um estado bem grave, mas graças a Deus está bem melhor agora. Então eu peço que leve a sério todos os procedimentos, as orientações que estão sendo nos dadas para evitar que a gente, evidentemente, possa estar sendo infectado e dessa forma também infectando outros, tá bom, pessoal? Se cuidem mesmo. Como tenho feito normalmente, vou deixar uma palavra com vocês, vou estar orando com vocês, mas antes quero compartilhar que amanhã, às 10 horas e 30 minutos e às 19 horas, estaremos postando nossos cultos gravados. Vai ter cânticos, vai ter hinos, possivelmente um testemunho, um louvor. Então eu peço que você participe, que você acompanhe, tá bom? Essa é a minha oração. Queremos melhorar a forma como nós estamos trabalhando, para que vocês possam ser abençoados acima de tudo, também divulgar dessa forma, encaminhar para alguns amigos, familiares, o culto gravado da nossa igreja, tá bom? Contamos com cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, iniciando com a leitura do verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Nós temos como pano de fundo desse texto, ou contexto desse versículo que li, uma história que é conhecida pela maioria dos cristãos, que é Davi enfrentando o gigante Golias. Mas o que eu acabei de ler ainda não é o momento em que Davi ele vai vencer o gigante Golias. O que nós vamos ver aqui inicialmente no contexto do versículo que eu li é que Davi ele é o filho mais novo de Jessé, era pastor, estava no campo cuidando das suas ovelhas, enquanto em Israel os filisteus estavam ameaçando o povo de Deus, os exércitos do Deus vivo. E eles tinham um trunfo nas mãos, eles tinham um gigante, um guerreiro, um valente, um homem que não podia passar desapercebido. Ele era enorme, ele era uma pessoa que já impunha medo só pela sua presença. Davi então ele volta para a casa do seu pai. O seu pai pede que ele então vá levar alimentos para os seus irmãos que estão lá no fronte, que estão lá na margem do campo de batalhas. E quando ele está indo, olha o que Davi vê: o gigante Golias afrontando os exércitos do Deus vivo. Falando, será que não tem entre vocês um valente, um guerreiro que possa me enfrentar? E assim aquele que vencer vai o outro exército se sujeitar. Era isso que Davi
estava ouvindo. Mas o que Davi entendeu é que Deus estava sendo afrontado. E ele então, ainda que levando alimentos para os seus irmãos, não resistiu e falou corajosamente, com uma ousadia tremenda, ao ponto de muitos ouvirem: quem é este filisteu para provocar o exército do Deus vivo? Quem é esse gigante para afrontar o Deus dos exércitos? Olha, jovens, é uma mensagem tremenda, uma mensagem conhecida, mas que sempre nós podemos fazer algumas aplicações. A primeira, é claro, está no texto que eu acabei de ler. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Então a primeira coisa que me veio à mente, ao coração, foi justamente perguntar: o que está chegando aos ouvidos, por exemplo, de seus pais a seu respeito? O que está chegando aos ouvidos de outras pessoas a seu respeito? O que elas estão ouvindo abençoa, edifica? O que elas estão recebendo está de alguma forma glorificando o nome de Deus quando elas ouvem algo a seu respeito, a nosso respeito? Eu tenho certeza que a primeira coisa aqui que nós temos que aplicar, não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso. A segunda aplicação é que Saul, o rei então de Israel, manda chamar Davi quando ouviu que Davi estava enfrentando, ainda que verbalmente, aquele gigante e repreendendo o próprio exército, ainda que os seus irmãos, eles agiram mais ou menos assim: Davi, cala a boca, Davi, fica quieto, Davi, o que você está fazendo, garoto? Davi não quis saber e falou duramente. Bom, quando então Saul toma conhecimento que tem um garoto, um jovem, que tem coragem para se posicionar dessa forma, ele quer ouvir esse garoto. Ele precisa ouvir o que esse jovem tem para dizer. É aqui que nós entramos no versículo 32. Davi, então sendo chamado pelo rei, disse ao rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Rapaz, dá para imaginar a situação? Ele está diante do rei, ele poderia então temer, ele estava ali diante da principal autoridade humanamente falando de Israel, um homem que tinha todo o poder, toda a autoridade, o rei de Israel. Davi sequer pestanejou, ele não cochilou, ele não teve qualquer insegurança. Ele disse para o rei Saul o que talvez nem o rei esperava, quanto mais os seus irmãos ouvirem ou os outros soldados. E, de maneira muito clara, ele traz uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e uma mensagem de conforto. Porque ele disse assim: ninguém deve ficar com o coração abatido. A questão é: existe alguma coisa que está nos abatendo? Existe alguma coisa que está nos levando a fraquejar? Existe alguma coisa que nesse momento pode estar parecendo tão grande, ao ponto de eu mesmo não conseguir olhar e ver coisas boas, talvez, do que está acontecendo? Claro que estamos diante de uma pandemia, claro que temos uma recessão aí sendo prevista, temos pessoas perdendo empregos, temos pessoas que não estão conseguindo vender, produzir, não estão conseguindo comprar. Poucas pessoas é que estão conseguindo manter os seus negócios. Claro que temos pais de família nesse momento que estão preocupados. Será que não vão perder seu emprego? Será que vão ter condições de continuar como estão? Até quando? Existem motivos, mas eu gostaria de dizer
que talvez os principais motivos podem estar no coração, na mente, na alma, diante de tudo aquilo que o mundo diz, tudo aquilo que o mundo fala, tudo aquilo que o próprio inimigo, as trevas, usa para nos amedrontar, usa para nos intimidar, usa de alguma forma para nos enfraquecer. Será que existe algo nesse momento acontecendo assim na sua vida, talvez na sua casa? Pense nisso. A minha oração, o meu desejo sincero é que você responda com toda sinceridade. Mas uma coisa é certa. Davi, ele diz: ninguém fique com o coração abatido. Eu vou lá. Eu enfrento. Eu vou acabar com esse gigante. A mensagem é clara. Eu vou acabar com esse gigante. Saul não acredita no que está ouvindo. Davi era um adolescente. Tudo indica franzino. Porque se for continuar lendo o texto, nem as roupas de soldados poderiam nesse momento estarem sendo ajustadas para o jovem Davi. O próprio rei vai dar a sua armadura para que Davi vista, e ele simplesmente fica ali dentro, sobrando espaço. Ele então prefere apenas ir com a sua sandália de pastor, a sua roupa simples de pastor, e ir enfrentar esse judeu, mas acima de tudo, confiando em Deus. E é isso que nós vemos aqui, porque Saul, depois de ouvir tudo isso, respondeu para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um jovem e inexperiente. Ele é um guerreiro desde a mocidade dele. Em outras palavras, você é músico. Você é pastor de ovelhas. Você é o filho caçula de Jessé. Você não tem condições nenhuma porque lhe falta experiência. Bom, óbvio que Saul, ele estaria nesse momento agindo como qualquer pessoa sensata agiria. O que ele não sabia é quem era Davi. Deus sabia, tanto quanto Davi sabia quem era Deus na sua vida. Mas Saul não sabia. Então, nesse momento, nós temos algo também para aprender. Talvez algumas pessoas olhem para vocês, não vejam condições de vocês vencerem, condições de vocês enfrentarem, condições de vocês saírem vitoriosos diante de tudo o que vocês podem estar nesse momento enfrentando, a maneira como podem estar sendo pressionados, a maneira como alguns gigantes talvez estão se levantando nesse momento. Mas a minha oração é que, assim como Davi conhecia Deus e era conhecido de Deus, você possa também, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, a mesma ousadia do alto, estar agindo como Davi ele agiu. Então ele vai responder de uma maneira muito simples e clara para o rei Saul, dizendo assim: teu servo, eu, Davi, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e levanta uma ovelha ou leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha que interessante. Teu servo Davi, eu, sim, eu mesmo, Davi, né? Pode matar um leão, pode matar um urso, pode matar um urso. Eu pergunto, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu? Olha, assim como o Senhor me livrou das garras do leão, do urso,
o Senhor será comigo. Esse filisteu será como o leão, como o urso que eu enfrentei livrando as ovelhas. Por quê? Porque esse gigante, ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Jovens, que palavra abençoadora, que palavra tremenda a de Davi. Olha, ele era um jovem de fé. Ele tinha sua vida na presença de Deus. Ele era um jovem que caminhava com Deus. Ele tinha vida com Deus e Deus na vida. Não há dúvidas a respeito disso. O que Saul, o que seu pai Jessé, o que os seus irmãos não contavam é que o tempo em que Davi ficou muitas vezes sozinho no campo, cuidando das suas ovelhas, ele criou também nessas oportunidades uma intimidade com Deus muito grande. Ele compôs hinos, ele compôs cânticos, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele mesmo cuidando de simples ovelhas, confiava em Deus para vencer grandes inimigos como o leão ou o urso. Então são por esses motivos que Davi ele se levanta e diz: quem é esse gigante? É só nesse caminhar com o Senhor, é só nessa intimidade com o Senhor, é só nesse viver pela fé que eu e cada um de vocês pode também enfrentar os gigantes e ter vitória. Que gigantes estão nesse momento lhe afrontando? Que gigantes podem estar lhe desafiando? Seria um vício? Uma fraqueza? Uma vida dupla? Seria o quê? A minha oração é que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de falar ao seu coração. Mas cada um de vocês, jovens, também estarem entendendo que o Senhor, se deu a vitória para um jovem como Davi, Ele pode nos dar também em nome do Senhor Jesus. E nós então podemos vencer o gigante. Nós podemos vencer quantos gigantes vierem. O Senhor então nos dará a vitória. O Senhor é a razão da nossa vitória. Nós só precisamos viver pela fé. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Pense nisso. Entenda que vivemos de fato dias difíceis. Mas é diante de toda essa situação que nós seremos vencedores. Se nos humilharmos diante de Deus. Se nos sujeitarmos ao Senhor. O inimigo fugirá de nós e o Senhor, Ele nos levantará em nome de Jesus. Enfrente os gigantes olhando para Jesus. Enfrente o gigante aplicando o que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Enfrente gigantes vivendo pela fé, orando, falando com o Senhor, identificando áreas de sua vida onde o Senhor deve ter o primeiro lugar, se ainda não tem. Seja como for, a minha oração é que cada um de vocês possam estar aplicando esta palavra de uma maneira clara e simples, como o Senhor nos ensina. Você, em Cristo Jesus, já é um vencedor, uma vencedora. Você já tem vitórias, inclusive sobre os gigantes, no presente e no futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos rogar a Deus as suas bênçãos. Vamos rogar a Deus que cuide do nosso povo, dos nossos familiares. Mas vamos rogar a Deus também que cada um de nós possamos estar vencendo, em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Gratos, ó Deus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Gratos porque a Tua palavra diz que se nós nos sujeitarmos ao Senhor,
resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Bem como, ó Deus, qualquer outro problema, por grande que seja, por gigante que seja, nós podemos, na dependência do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, vencer em nome de Jesus. Que essa coragem, pela ação do Teu Espírito Santo, também faça parte da nossa vida e as pessoas possam ouvir algo de nós que glorifique o Seu nome. Rogo a Tua bênção para cada um dos jovens que me acompanham. Rogo, ó Deus, as Tuas bênçãos para os seus familiares. Rogo as Tuas bênçãos para a Tua igreja. Rogo, bondoso Deus, que nos permita voltar o quanto antes à normalidade diante do que está acontecendo hoje no mundo. Eu rogo, Senhor, estas bênçãos na dependência do Senhor, abençoando cada jovem em nome do Senhor Jesus. Pessoal, vamos ficar firmes. Vamos continuar adorando ao Senhor em casa, sendo igreja também em casa. E esse é aquele momento em que estamos aprendendo algo que não imaginávamos. Há pouco tempo atrás, quem poderia prever que nós estaríamos hoje nesse isolamento social, nessa reclusão, vivendo hoje, tomando todos os cuidados. Agradeço a Deus porque eu posso estar tomando esses cuidados e tenho um filho que está me ajudando muito aqui em casa, fazendo tudo aquilo que eu preciso lá fora. Eu só posso agradecer a Deus também por isso. Deus os abençoe, fiquem firmes em nome do Senhor Jesus. Jovens, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Eu confesso que estou com muitas saudades de cada um de vocês. Não vejo a hora da gente poder voltar aos nossos encontros e poder, é claro, dar um abraço, dar um cheiro em cada um de vocês, rir de alguns de vocês na certeza que também vocês riem de mim, porque eu sei que eu dou motivos, não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso. Olha, a necessidade de se cuidar é real. Eu vou compartilhar com vocês o que não postei, nem vou postar em nenhum grupo da igreja, que eu tenho hoje 2 conhecidos amigos que contraíram, foram infectados pelo Covid-19. Um, inclusive, está em estado grave, lá na região de Foz do Iguaçu. A sua esposa também foi internada ontem e seus 2 filhos adolescentes também estão em isolamento. Pessoas da igreja, famílias da igreja que estão dando assistência, porque os avós paternos e maternos não podem recebê-los, bem como eles também não podem vir para Foz do Iguaçu para estar com seus netos. Imagine a situação. O outro amigo é no Rio de Janeiro, um pastor também, esteve em um estado bem grave, mas graças a Deus está bem melhor agora. Então eu peço que leve a sério todos os procedimentos, as orientações que estão sendo nos dadas para evitar que a gente, evidentemente, possa estar sendo infectado e dessa forma também infectando outros. Tá bom, pessoal? Se cuidem mesmo. Como tenho feito normalmente, vou deixar uma palavra com vocês, vou estar orando com vocês, mas antes quero compartilhar que amanhã, às 10 horas e 30 minutos e às 19 horas, estaremos postando nossos cultos gravados. Vai ter cânticos, vai ter hinos, possivelmente um testemunho, um louvor. Então eu peço que você participe, que você acompanhe, tá bom? Essa é a minha oração. Queremos melhorar a forma como nós estamos trabalhando, para que vocês possam ser abençoados acima de tudo, também divulgar dessa forma, encaminhar para alguns amigos, familiares, o culto gravado da nossa igreja, tá bom? Contamos com cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, iniciando com a leitura do verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31.
Nós temos como pano de fundo desse texto, ou contexto desse versículo que li, uma história que é conhecida pela maioria dos cristãos, que é Davi enfrentando o gigante Golias. Mas o que eu acabei de ler ainda não é o momento em que Davi ele vai vencer o gigante Golias. O que nós vamos ver aqui inicialmente no contexto do versículo que eu li é que Davi ele é o filho mais novo de Jessé, era pastor, estava no campo cuidando das suas ovelhas, enquanto em Israel os filisteus estavam ameaçando o povo de Deus, os exércitos do Deus vivo. E eles tinham um trunfo nas mãos, eles tinham um gigante, um guerreiro, um valente, um homem que não podia passar desapercebido. Ele era enorme, ele era uma pessoa que já impunha medo só pela sua presença. Davi então ele volta para a casa do seu pai. O seu pai pede que ele então vá levar alimentos para os seus irmãos que estão lá no fronte, que estão lá na margem do campo de batalhas. E quando ele está indo, olha o que Davi vê: o gigante Golias afrontando os exércitos do Deus vivo. Falando, será que não tem entre vocês um valente, um guerreiro que possa me enfrentar? E assim aquele que vencer vai o outro exército se sujeitar. Era isso que Davi estava ouvindo. Mas o que Davi entendeu é que Deus estava sendo afrontado. E ele então, ainda que levando alimentos para os seus irmãos, não resistiu e falou corajosamente, com uma ousadia tremenda, ao ponto de muitos ouvirem: quem é este filisteu para provocar o exército do Deus vivo? Quem é esse gigante para afrontar o Deus dos exércitos? Olha, jovens, é uma mensagem tremenda, uma mensagem conhecida, mas que sempre nós podemos fazer algumas aplicações. A primeira, é claro, está no texto que eu acabei de ler. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Então a primeira coisa que me veio à mente, ao coração, foi justamente perguntar: o que está chegando aos ouvidos, por exemplo, de seus pais a seu respeito? O que está chegando aos ouvidos de outras pessoas a seu respeito? O que elas estão ouvindo abençoa, edifica? O que elas estão recebendo está de alguma forma glorificando o nome de Deus quando elas ouvem algo a seu respeito, a nosso respeito? Eu tenho certeza que a primeira coisa aqui que nós temos que aplicar, não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso. A segunda aplicação é que Saul, o rei então de Israel, manda chamar Davi quando ouviu que Davi estava enfrentando, ainda que verbalmente, aquele gigante e repreendendo o próprio exército, ainda que os seus irmãos, eles agiram mais ou menos assim: Davi, cala a boca, Davi, fica quieto, Davi, o que você está fazendo, garoto? Davi não quis saber e falou duramente. Bom, quando então Saul toma conhecimento que tem um garoto, um jovem, que tem coragem para se posicionar dessa forma, ele quer ouvir esse garoto. Ele precisa ouvir o que esse jovem tem para dizer. É aqui que nós entramos no versículo 32. Davi, então sendo chamado pelo rei, disse ao rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Rapaz, dá para imaginar a situação? Ele está diante do rei, ele poderia então temer,
ele estava ali diante da principal autoridade humanamente falando de Israel, um homem que tinha todo o poder, toda a autoridade, o rei de Israel. Davi sequer pestanejou, ele não cochilou, ele não teve qualquer insegurança. Ele disse para o rei Saul o que talvez nem o rei esperava, quanto mais os seus irmãos ouvirem ou os outros soldados. E, de maneira muito clara, ele traz uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e uma mensagem de conforto. Porque ele disse assim: ninguém deve ficar com o coração abatido. A questão é, existe alguma coisa que está nos abatendo? Existe alguma coisa que está nos levando a fraquejar? Existe alguma coisa que nesse momento pode estar parecendo tão grande, ao ponto de eu mesmo não conseguir olhar e ver coisas boas, talvez, do que está acontecendo? Claro que estamos diante de uma pandemia, claro que temos uma recessão aí sendo prevista, temos pessoas perdendo empregos, temos pessoas que não estão conseguindo vender, produzir, não estão conseguindo comprar. Poucas pessoas é que estão conseguindo manter os seus negócios. Claro que temos pais de família nesse momento que estão preocupados. Será que não vão perder seu emprego? Será que vão ter condições de continuar como estão? Até quando? Existem motivos, mas eu gostaria de dizer que talvez os principais motivos podem estar no coração, na mente, na alma, diante de tudo aquilo que o mundo diz, tudo aquilo que o mundo fala, tudo aquilo que o próprio inimigo, as trevas, usa para nos amedrontar, usa para nos intimidar, usa de alguma forma para nos enfraquecer. Será que existe algo nesse momento acontecendo assim na sua vida, talvez na sua casa? Pense nisso. A minha oração, o meu desejo sincero é que você responda com toda sinceridade. Mas uma coisa é certa. Davi, ele diz: ninguém fique com o coração abatido. Eu vou lá. Eu enfrento. Eu vou acabar com esse gigante. A mensagem é clara. Eu vou acabar com esse gigante. Saul não acredita no que está ouvindo. Davi era um adolescente. Tudo indica franzino. Porque se for continuar lendo o texto, nem as roupas de soldados poderiam nesse momento estarem sendo ajustadas para o jovem Davi. O próprio rei vai dar a sua armadura para que Davi vista, e ele simplesmente fica ali dentro, sobrando espaço. Ele então prefere apenas ir com a sua sandália de pastor, a sua roupa simples de pastor, e ir enfrentar esse judeu, mas acima de tudo, confiando em Deus. E é isso que nós vemos aqui, porque Saul, depois de ouvir tudo isso, respondeu para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um jovem e inexperiente. Ele é um guerreiro desde a mocidade dele. Em outras palavras, você é músico. Você é pastor de ovelhas. Você é o filho caçula de Jessé. Você não tem condições nenhuma porque lhe falta experiência. Bom, óbvio que Saul, ele estaria nesse momento agindo como qualquer pessoa sensata agiria. O que ele não sabia é quem era Davi. Deus sabia, tanto quanto Davi sabia quem era Deus na sua vida. Mas Saul não sabia. Então, nesse momento, nós temos algo também para aprender. Talvez algumas pessoas olhem para vocês, não vejam condições de vocês vencerem, condições de vocês enfrentarem,
condições de vocês saírem vitoriosos diante de tudo que vocês podem estar nesse momento enfrentando, a maneira como podem estar sendo pressionados, a maneira como alguns gigantes talvez estão se levantando nesse momento. Mas a minha oração é que assim como Davi conhecia Deus e era conhecido de Deus, você possa também, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, a mesma ousadia do alto, estar agindo como Davi ele agiu. Então ele vai responder de uma maneira muito simples e clara para o rei Saul, dizendo assim: teu servo, eu, Davi, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e levanta uma ovelha ou leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha que interessante. Teu servo Davi, eu, sim, eu mesmo, Davi, né? Pode matar um leão, pode matar um urso, pode matar um urso. Eu pergunto, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu? Olha, assim como o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, o Senhor será comigo. Esse filisteu será como o leão, como o urso que eu enfrentei livrando as ovelhas. Por quê? Porque esse gigante, ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Jovens, que palavra abençoadora, que palavra tremenda a de Davi. Olha, ele era um jovem de fé. Ele tinha a sua vida na presença de Deus. Ele era um jovem que caminhava com Deus. Ele tinha vida com Deus e Deus na vida. Não há dúvidas a respeito disso. O que Saul, o que seu pai Jessé, o que os seus irmãos não contavam é que o tempo em que Davi ficou muitas vezes sozinho no campo, cuidando das suas ovelhas, ele criou também nessas oportunidades uma intimidade com Deus muito grande. Ele compôs hinos, ele compôs cânticos, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele mesmo cuidando de simples ovelhas, confiava em Deus para vencer grandes inimigos como o leão ou o urso. Então são por esses motivos que Davi ele se levanta e diz: quem é esse gigante? É só nesse caminhar com o Senhor, é só nessa intimidade com o Senhor, é só nesse viver pela fé que eu e cada um de vocês pode também enfrentar os gigantes e ter vitória. Que gigantes estão nesse momento lhe afrontando? Que gigantes podem estar lhe desafiando? Seria um vício? Uma fraqueza? Uma vida dupla? Seria o quê? A minha oração é que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de falar ao seu coração. Mas cada um de vocês, jovens, também estarem entendendo que o Senhor, se deu a vitória para um jovem como Davi, Ele pode nos dar também em nome do Senhor Jesus. E nós então podemos vencer o gigante. Nós podemos vencer quantos gigantes vierem. O Senhor então nos dará a vitória. O Senhor é a razão da nossa vitória. Nós só precisamos viver pela fé, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Pense nisso. Entenda
que vivemos de fato dias difíceis, mas é diante de toda essa situação que nós seremos vencedores. Se nos humilharmos diante de Deus, se nos sujeitarmos ao Senhor, o inimigo fugirá de nós e o Senhor, Ele nos levantará em nome de Jesus. Enfrente os gigantes olhando para Jesus. Enfrente o gigante aplicando o que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Enfrente gigantes vivendo pela fé, orando, falando com o Senhor, identificando áreas de sua vida onde o Senhor deve ter o primeiro lugar, se ainda não tem. Seja como for, a minha oração é que cada um de vocês possam estar aplicando esta palavra de uma maneira clara e simples, como o Senhor nos ensina. Você, em Cristo Jesus, já é um vencedor, uma vencedora. Você já tem vitórias, inclusive sobre os gigantes, no presente e no futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos rogar a Deus as suas bênçãos. Vamos rogar a Deus que cuide do nosso povo, dos nossos familiares. Mas vamos rogar a Deus também que cada um de nós possamos estar vencendo em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Gratos, ó Deus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Gratos porque a Tua palavra diz que se nós nos sujeitarmos ao Senhor, resistindo ao diabo, Ele fugirá de nós. Bem como, ó Deus, qualquer outro problema, por grande que seja, por gigante que seja, nós podemos, na dependência do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, vencer em nome de Jesus. Que essa coragem, pela ação do Teu Espírito Santo, também faça parte da nossa vida e as pessoas possam ouvir algo de nós que glorifique o Seu nome. Rogo a Tua bênção para cada um dos jovens que me acompanham. Rogo, ó Deus, as Tuas bênçãos para os seus familiares. Rogo as Tuas bênçãos para a Tua igreja. Rogo, bondoso Deus, que nos permita voltar o quanto antes à normalidade diante do que está acontecendo hoje no mundo. Eu rogo, Senhor, estas bênçãos na dependência do Senhor, abençoando cada jovem em nome do Senhor Jesus. Pessoal, vamos ficar firmes. Vamos continuar adorando ao Senhor em casa, sendo igreja também em casa. E esse é aquele momento em que estamos aprendendo algo que não imaginávamos. Há pouco tempo atrás, quem poderia prever que nós estaríamos hoje nesse isolamento social, nessa reclusão, vivendo hoje, tomando todos os cuidados. Agradeço a Deus porque eu posso estar tomando esses cuidados e tenho um filho que está me ajudando muito aqui em casa, fazendo tudo aquilo que eu preciso lá fora. Eu só posso agradecer a Deus também por isso. Deus os abençoe, fiquem firmes em nome do Senhor Jesus.